paz do Senhor. Fato que ainda não é verdade para a maioria de nós. Então, nós vemos, meus irmãos, que é uma questão, né, de começarmos a entender como esse processo funciona. Ele não é ao acaso. A nossa jornada evolutiva milenar, ela não é um processo casual que vai acontecendo de qualquer jeito. Há leis. Uma das leis é a lei do mérito, é a lei do esforço, né? Então, nós temos leis que fundamentam este processo. Uma delas nós já estamos conscientes, é a lei de ação e reação. Mas quando o mestre nos diz a cada um será dado segundo as suas obras, ele está condensando neste enunciado tudo isso, né? Nós podemos tirar daí todas essas conclusões. Nos diz Emmanuel, né, que um dos critérios que diferencia aquele que já está consciente da sua jornada evolutiva e volta ao plano espiritual numa condição melhor do que aquele que não está, é a perspectiva que nós temos da vida, do futuro. Quando, perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, se fiam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória. Então, veja, é a perspectiva do materialista. E se estão filiados a escolas religiosas, acreditam que vão ter privilégios na vida espiritual. Então, nós vemos que mesmo nós podemos ter pessoas em diversas perspectivas de vida. E a perspectiva, meus irmãos, é um elemento que é um pouco além, né? Um elemento diferente de percepção. Mas qual é, né, a diferença fundamental aqui? Por exemplo, ter percepção é ver com os nossos sentidos, sentir com o nosso corpo. E nós podemos estar olhando para uma coisa, vendo, mas realmente não vendo, não entendendo, porque a nossa percepção é muito falha. Embora não podemos dizer que ela seja falha, né? Ela é como é, e ela tem limites, porque a natureza tem limites. Por exemplo, vamos transformar isso num exemplo. Nós olhamos para uma casa, estamos de frente para a casa. Nós vemos a frente, não podemos ver a parte de trás da casa. Isso não é um limite só da nossa percepção, é um limite da realidade. A casa não pode se mostrar para nós com todos os ângulos ao mesmo tempo, e nós não podemos vê-la em todos os ângulos ao mesmo tempo. Por isso a nossa percepção tem limites. Mas se eu mudo de posição, eu vejo, né, de um outro ponto de vista. E é aí que está o segredo da perspectiva, porque a perspectiva é você mudar de posição. E a grande mudança de posição para nós é mudar, né, de posição, da posição de ver a vida como um corpo e passar a olhar a vida como um espírito. É esta grande mudança de posição que nos permite ter uma perspectiva que vai auxiliar no nosso processo evolutivo. Porque aí eu começo a fazer escolhas, a viver, a escolher relacionamentos, a decidir que combates eu devo aceitar. Eu passo a condicionar as minhas reações e ações agora com a perspectiva da imortalidade e não de um corpo. Então, o materialista, o ateísta, ele olha para a vida dizendo: bom, tudo vai acabar, vale tudo. Então, ele tem flexibilidade moral, né? Ele não tem, ele ofusca seu senso moral, ele apaga a consciência que está embutida em nós, como nos explica o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, um dos elementos facilitadores da nossa jornada evolutiva é nós nos
questionarmos: eu estou agindo nesta situação em função deste corpo, deste nome, deste status social, ou eu estou agindo como um espírito eterno? E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É neste ponto que nós começamos a entender quão danosos são o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa teimosia contra as leis divinas. Porque isto nos condiciona a novas estações de sofrimento reencarnatório.